Há um tempo, a Satty foi convidada para um evento que reunia mulheres do mundo inteiro fazendo uma única coisa, jogos. E ela entrevistou mulheres maravilhosas. E é isso que vamos ver agora. Bom, primeiro se apresenta pro pessoal que tá assistindo. Hey everyone, I'm Alina, I'm 21 years old and I'm from Germany. I'm currently studying game art and 3D animation and I'm in my last semester. I'm writing my bachelor thesis and after that I would like to become a 3D character artist. Hello everyone, my name is Constanza Garcia. I'm from Argentina, I'm 21 years old and I'm studying to become an animation director. Olá, eu sou Clara, tenho 26 anos, sou de Salvador. Isso. That there's a problem in the industry of games with sexism. Did you had a situation where you felt like people were looking down at you, or like you really had an issue because you were a woman in this industry? In general, like because I'm from Germany, I think it's a little different. I think in most aspects of my life I was quite lucky getting into games and being competitive about them, and there's always like that cliche that girls can't game. You always have to stick with that. For example, you don't like going into voice chat because people always like, either they're very protective or they're like, oh, you girl, go back to the kitchen or whatever. And you know, I just like to smash people and I don't mind if they're boys, girls, if they're unicorns, I don't really care. I just want to have fun with games. O que você faz? Qual universidade você frequenta? Então, na verdade, eu já me formei, eu sou formada em biotecnologia pela UFBA. Quando eu comecei a fazer a faculdade ainda não existia jogos digitais na Bahia. Na verdade, nos últimos anos eu tenho participado de game jams e tudo mais. E aí aproveitei a oportunidade pra vir, ver se dá uma mudada na carreira, alguma coisa do tipo. Hoje em dia você não tá fazendo curso de jogos digitais? Não. Como que foi pra você começar a programar? De onde surgiu esse interesse? Como que você começou a pesquisar sobre isso? Então, foi de uma forma bem nerd. Tudo bem, tudo bem. Aqui todo mundo é nerd, ninguém vai te julgar. Você lembra lá em 2003, 2002 que tinha um jogo chamado Ragnarok? Sim, sim. Você lembra que tinha um bichinho chamado Homúnculos? Sim. Você sabe que você podia programar a inteligência artificial dele em Lua? Não. Não. E era super bonitinho, porque você podia fazer várias coisas assim. Aí eu achei assim um tutorial. E Lua foi criada. Essa é uma linguagem de programação que foi criada por um brasileiro. Na época, obviamente, eu não sabia nada de inglês, então eu só fazia olhar o código. Não, esse código daqui, jogo no Google Tradutor, olha o que é que ele faz. Aí coloco aqui, aí coloco aqui, aí depois ia testando. Aí vários erros, mas tipo, é jovem, você tem tempo pra gastar. Sim. E aí acabei criando uma inteligênciazinha bonitinha, aí foi. What can you do when you graduate? Even today it isn't some mainstream career because people are afraid if they are going to earn money, if they are not. So what they can expect to do once they graduate? There's a lot of stuff you can do. For example, if you're going to make a movie, you need a director, the person who is going to think about what do you want to transmit with that movie. A screenwriter, a producer, an artist, another artist, an animator, etc, etc. So you have a lot of stuff to do. Was there a game that you played and that was like a change in your life that was, okay, I'm going to do this, this is so cool? I love Mario Kart. You could play that online and I love doing that and I was very good at it. If there's anyone out there who wants to challenge me, I'm into it. I'm more into Overwatch now. Pra você, qual que é a maior dificuldade, estando no Brasil, não tendo feito a faculdade e tudo mais, qual é a maior dificuldade que você acha que você enfrenta pra entrar no mercado? Então, a triste verdade é que fora de São Paulo não há mercado. Lá em Salvador, tipo, eu só conheço 2 desenvolvedores que... Eu esqueci totalmente o nome deles. Que sinto muito. Sinto muito. Que eles fizeram jogos lá, mas na verdade eles foram pra fora. Estão trabalhando fora, não estão trabalhando lá. E é isso. Canadá, Estados Unidos. É realmente a falta do mercado. Na Bahia a gente tem a Bind, que é a Bahia Indie Developers, que ainda faz uns joguinhos indies, umas coisas assim, mas que ainda não teve nenhum lançamento assim, nada bom. E nos últimos anos teve também por edital
Não sei se você soube que tiveram alguns editais públicos de incentivo à cultura e jogos. E aí teve um jogo de lá da Bahia que conseguiu ganhar o edital e conseguiu ser publicado. You're from Latin America as Yes. well. I had friends that were into university studying digital games and everything, and they dropped out because they were afraid. What can you say to the people that are afraid of going that path? Like, do you believe that you can still work here, or would you say like the best part is out there? So I don't know, study English, study something else because you're going to need it. What would be your advice to them? Well, first of all, you're going to need English because all the tutorials are in English. That's a really hard question. Specialize. Learn a lot about how to make a little simple thing bigger. Learn a lot about that stuff. People in US or places where they have money and stuff love Latin Americans because we are generalists. Yeah, you are into the credits of a game of, I don't know, Brazil, and you see that the person who made the game development is the same person who made the sound design, and it's the same person. We have that culture that you need to do everything, a little bit of everything. But when you see like a doctor, they are specialized in something, so that's why they're good at it. And it's kind of hard because if you think about yourself, you want to earn money and eat and have a family and stuff like that. So you have to go to a place where the industry is more stable. Like, we're talking about United States because yes, United States. But let's think about something else. Let's think about, I don't know, there are a lot of games making in Spain right now. If your mother language is Spanish, you can go to a place where your mother language is working the best. Taking that into account, you want to get the stuff and to earn money and to earn a living with when you're working. But the thing is that if we don't make the industry here, that is a dream that will never come true in South America. We are the ones who got to make the industry. And if we all leave, then it's not going to be industry. So a message for your followers: consume Latin American products. I know it's hard, and I know you want to play Assassin's Creed or The Last of Us because they are really good games, but start looking around in Latin America. What are the things that we are offering? And we can't leave selling our games to India because what we end up doing, and we want to get the public in here. A gente estava conversando com a Constança, ela falou que é importante incentivar a indústria do seu país para que ela possa crescer. Para você, qual que é a maior barreira e por que o Brasil ainda não tá como uma grande potência de criação de jogos ou de programação, não é uma referência nisso? Então, como ela mesma falou, eu acho que um dos problemas é essa falta de especialização. A maioria dos grupos que tem aqui são de desenvolvedores independentes que fazem tudo, assobiam chupa-cana e fazem tudo mesmo. E você também não tem um apoio de empresas por trás, não tem empresas grandes profissionais que fazem. Aqui em São Paulo, acho que o mercado mobile já tá um pouco mais forte, mas não tem nenhum AAA ou alguma coisa do tipo. Você acha que é um pouco... Porque assim, ela falou de Assassin's Creed, ela falou de várias franquias grandes, e essas franquias estão no mercado há muito tempo. Tem muita gente que, na verdade, compra o Assassin's Creed só porque é mais um Assassin's Creed, ou compra... Enfim, você acha que tem um pouco a ver também com uma história do mercado, porque realmente a nossa indústria ainda é muito jovem e a gente não teve algo que fizesse com que o consumidor se prendesse o suficiente pra virar uma franquia, uma saga? Então, eu acho que não tem muito a ver com essa questão de histórico, porque, tipo, tem outros países que fizeram bons jogos e conseguiram jogar esses jogos no mercado. Por exemplo, ela citou aqui a Espanha. Tem alguns jogos, Dinamarca, Suécia e tal, jogos indies também, que conseguem se manter e conseguem levar. Mas eu acho que o problema daqui do Brasil é que ainda não surgiu nenhum jogo, assim, que realmente cativasse o pessoal. A gente tá falando de indústria, a gente falou muito que o mercado acaba estando lá fora. Eu não sei se você acompanhou, mas houve a developer que também é do Among Us, de Life is Strange. Ela declarou falência e houveram vários desenvolvedores falando que não foram pagos horas extras e que, especialmente quando vai lançar um jogo, fica todo mundo naquela loucura, igual criar um evento, tudo, mas que eles trabalharam muito, ficaram muito tempo longe da família deles e eles não vão ser pagos e tudo mais. É porque às vezes a gente fala que a nossa indústria é muito ruim e que o interessante é ir lá fora, mas a gente não vê de fora. Exato. Você acredita que, tipo assim, como é essa carreira? Ela é fácil? Ela é só jogar joguinhos? Ela é super legal, divertido, um caminho de flores? E se você sair do Brasil, você vai ganhar muito dinheiro? Não, sinto avisar que você não vai ganhar muito dinheiro. Assim, até os exemplos que eu citei aqui, eles não estão ganhando milhões, estão fazendo jogos normais, assim, sendo pagos como programadores normais. E é isso mesmo, mas é outra questão que a gente também falou, que eles são programadores. Então, por exemplo, se o mercado de games não estiver bom, eles podem fazer outra coisa na programação. Lá na Bahia, que eu falei que o mercado tá meio ruim, mas assim, tem alguns amigos meus que eles são desenvolvedores de som. Quando o mercado de som tá ruim, eles vão fazer produção de show, produção de várias outras coisas. E os artistas também, né, no caso,
pode fazer quadrinhos, pode fazer... Enfim, várias coisas. Sim. We do have both extremes of everything, and we talked about like this sexism that we know that exists, and this kind of problems that exist in the industry. But you play Overwatch, like Overwatch as you said, so probably you saw BlizzCon, and this year they presented Ashe as a new character, and there was a big discussion around her because in the concept art she was a black strong character, and people were like, why they didn't keep her that way, why is there another pale female character? And another part of this discussion was like, you can't win this fight because if you put Ashe, that's a villain, that's like a criminal, as a black person they would be like, why are you stereotyping this part of the community? What do you think about like this extreme of going as like everything comes in discussion and everything is an issue? Because I see Blizzard as a company that tries, and they try, like they are doing really well incorporating all kind of people and into the game, all kind of bodies and everything. And when I see this, I'm like, sometimes you really can't win, right? Because the community is so focused in finding something to complain. Do you agree with that, or... It's so hard nowadays to make people happy because they're always gonna find something to complain. Like, it doesn't matter, they're gonna find something. Yeah. Like, and there's people with so many different opinions nowadays. People who think more forward, people who think more backward, and then they're fighting on social media. Like, you can't get on a ground. Like, there's even two less characters. Like, that just doesn't work. Don't make discussions on the internet. It's just not that easy. Try to sit with people face to face and then discuss with them. Because I think that's the problem about like online communities and everything. That's the problem of our society nowadays. Like, as long as the company's trying and you see their effort, for example, which has implemented a lot of diverse characters, you can't say that they're not trying. They try to literally represent every country, so you have to give them at least effort for this. I think Blizzard is a company who will listen to the people. I think they're trying it with like the Diablo fiasco, which like was, they're trying to listen more to the people now as well. At least I read it. I don't know if they're really going through with it. We're just hoping for that, and I think that's the most important part. As long as we keep the conversation going, and as long as companies really put in the effort and try to change something, then I think we're on a good way, and that's the way to go. Just don't hate on each other. Just, as I said, a little more empathy can get us a long way, and a lot of companies are really trying. Bom, esse foi o vídeo. Se vocês ficaram interessados no trabalho dessas garotas, o link do site delas está aí na descrição, com todas as informações de jogos que elas já fizeram. E se vocês gostaram do vídeo, clique em gostei, se inscreva no canal da Satty e siga ela nas redes sociais. Até amanhã!